Seja bem-vindo ao tutorial de uso de como adicionar mais linhas nos grupos de planos de contas da planilha de fluxo de caixa e de controle financeiro completo. Durante todo esse vídeo, eu vou utilizar como base o nosso site ajuda.luz.vc. Aqui você vai encontrar uma série de artigos tutoriais que mostram o passo a passo por escrito de como fazer essas mudanças que eu estou explicando no vídeo. Ou seja, eles vão te ajudar a acompanhar essa implementação e caso você tenha alguma dúvida, você pode dar uma olhada neles também. Todos os links estão aqui no tutorial, caso você precise. Bom, antes da gente começar, vale a pena entender como é que funciona a estrutura do plano de contas da planilha de fluxo de caixa e de controle financeiro completo. No caso da planilha de fluxo de caixa, a gente vai ter três grandes grupos de receitas e cada um desses grupos, você vai observar que eles têm até 100 itens possíveis de se adicionar. E no caso da controle financeiro completo, você vai ter até 4 grupos, onde você tem até 40 itens que você pode adicionar. No caso das despesas, são 8 grupos na fluxo de caixa e 11 grupos na planilha de controle financeiro completo. Se você precisar, de alguma forma, adicionar mais linhas, você pode fazer esse processo. Vale um adendo aqui. Eu recomendo fortemente que você não modifique a estrutura da planilha da Luz. Isso acontece porque, ao modificar a estrutura, você também altera fórmulas auxiliares e relatórios que a gente já criou pensando no uso da planilha como um todo. Então, sempre que possível, tente utilizar a estrutura. Caso seja realmente necessário, eu vou te mostrar exatamente agora como fazer o passo a passo para adicionar essas novas linhas, tanto na planilha de fluxo de caixa como na de controle financeiro completo. O passo a passo ele é muito parecido para as duas. Então vamos começar entrando aqui no Ajuda e vendo o primeiro passo, que é desproteger a aba desejada. Eu vou começar fazendo um teste no plano de contas de receitas. Então voltei lá, plano de contas de receita já está selecionado, vou na guia revisão e clico em desproteger a planilha. Agora eu tenho essa planilha totalmente aberta, né? Todas as células podem ser editadas e é isso que a gente precisa. A partir de agora eu vou escolher qual grupo eu quero adicionar mais linhas. Supondo que fosse no grupo de receitas com produtos. Eu ia entrar aqui na linha C7, eu preciso selecionar as duas colunas desse grupo e selecionar um intervalo de valores. Pode ser quantos itens você quiser. Tá? Nesse caso, eu vou selecionar aqui até a célula D16. Vamos voltar lá só para ver. Ele recomenda exatamente isso, que eu selecione da C7 até a D16. Se eu quisesse mais linhas, bastaria eu selecionar mais células, né? Nesse caso, eu estou adicionando 10 novas linhas para esse grupo do plano de contas especificamente. A única restrição que eu acho que é importante você saber é que eu não recomendo que você adicione itens pegando da linha 5 ou indo até a última linha, que é a linha 104. Então, mesmo que você queira adicionar uma quantidade muito grande de novos itens, pega aqui até a linha 103, começando da linha 6, né, obviamente, e aí você vai adicionando quantas vezes você quiser. Você pode repetir esse processo mais de uma vez. Por enquanto, vamos exatamente como o nosso ajuda.luz.vc está falando, vamos da linha 7 até a linha 16, e se eu voltar lá, o terceiro passo é clicar com o botão direito do mouse, clicar no botão inserir. Então vamos lá, botão direito do mouse, escolha a opção inserir, isso quer dizer que eu estou inserindo novas células aqui e eu quero deslocar essas células para baixo. Então aperto OK, você vai perceber que aqui 1.1 continua, 1.2 continua, só quando eu chego aqui, ele selecionou essas 10 células para serem arrastadas para baixo conforme a minha escolha, né? Uma vez que eu tenha feito isso, eu já estou, em tese, com as novas linhas desse grupo de planos de contas prontos. Mas tem alguns pequenos ajustes e observações que são importantes de você ficar atento. Primeiro, vamos lá. Aqui o item 4 diz que, apesar do trabalho já estar feito, a gente precisa organizar a numeração do plano de contas. Afinal de contas, eu tenho vários itens aqui em branco, né? Para isso, basta eu selecionar dois itens sequenciais, eu seleciono sempre os dois primeiros, e aqui no canto direito inferior da minha seleção, eu vou ter nessa cruzinha preta a alça de preenchimento. Basta pressionar e arrastar até o final. Uma vez que eu faça isso, eu vou ter agora os 110 itens aqui listados perfeitamente. Se eu colocar, por exemplo, aqui no meio um teste, você vai perceber que todos os meus lançamentos já possuem essa nova estrutura de plano de contas que eu adicionei. Vamos ver? Lançamentos, receitas com produtos. Se eu for dar uma olhada, ó, livro apostila, 10 linhas em branco. Eu tenho aqui o caderno e estojo de materiais escolares que já estavam cadastrados. E se eu for lá embaixo, eu vou ter o teste
e o último item, outras receitas com produtos. Então, as mudanças que a gente fez de adição de linhas já estão representadas nos lançamentos, mas essas alterações elas não foram refletidas para os relatórios. E esse é um cuidado muito importante que você tem que ter. No caso do relatório do DRE, a gente tem aqui exatamente a lista de todos os itens de receitas com produtos. E como a gente adicionou entre o 1.2 e o 1.3 novos itens, você observa que agora o que ele fez? Aqueles itens não estão mais aparecendo aqui, então você observa que eu tenho um gap aqui de 10 valores, né? E isso gerou um erro no meu relatório. Então, sempre que você fizer alterações do plano de contas, você tem que ter um cuidado que isso pode ser refletido em alguns relatórios, né? Um ou mais relatórios que a gente tem aqui na planilha. Nesse caso, o que você precisaria fazer? Desproteger a planilha, você precisaria chegar aqui nessa parte do relatório e adicionar mais 10 linhas que nem você fez no plano de contas. Então, vamos lá, né? Do 113 até o 122, isso me parecem 10 linhas. Clico com o botão direito, aperto inserir mais uma vez, deslocar para baixo, ok. Você vai perceber que agora eu tenho, em tese, as 10 linhas. Se eu selecionar todos os itens e mais uma vez arrastar, em tese, eu estou fazendo o funcionamento da planilha correto como deveria ser. Se você quiser fazer um teste a mais, você arrasta mais 2 vezes aqui, só para ver se ele continua pegando os valores, ele continua. Então, aparentemente, a gente conseguiu fazer a alteração do plano de contas e também do relatório do DRE de uma maneira simples. Mas, como eu te disse, cuidado, porque isso pode gerar problemas na sua planilha como um todo, e toda vez que você vai fazendo essas alterações, as fórmulas auxiliares que dependiam da estrutura inicial, quando elas são alteradas, geram um problema para você. E aí, só antes de finalizar, vale a pena dar um aviso importante. Qualquer mudança estrutural que pode modificar a planilha pode deixá-la mais lenta, pode quebrar fórmulas, e por isso a gente não se responsabiliza por essas mudanças. Fica aí o aviso para que você tenha certeza de que para fazer isso só quando você realmente precisar.